Segunda-feira, você sabe, é dia do quadro Chame o Psique. E os processos de separação podem exigir muito de quem passa por eles. É comum que uma das partes, ou até as duas, fiquem tristes, dá uma tristeza, falta de apetite, até o desejo de reatar o relacionamento já falido. Hoje o quadro Chame o Psique vai nos ajudar a entender como lidar melhor com os términos de qualquer relacionamento que seja. Olavo Sampaio conversa ao vivo com o psicólogo sobre esse assunto, dando as orientações. Olavo. É isso mesmo, Soares. O ideal aí, segundo até especialistas, psicólogos, profissionais da área, seria que os casais se entendessem e não terminassem o relacionamento. Mas a gente sabe que nem sempre é assim e a relação fica praticamente insustentável, em alguns casos desse aí que acaba em separação. Ao meu lado está o psicólogo Otton Júnior, que fala com a gente. Quero saber logo sobre os danos causados. É possível sair de um relacionamento, ter uma separação sem provocar danos, inclusive à saúde mental, para ambos, ou pelo menos para um deles? Bom dia. Bom dia, Bom dia a todos. Quando a gente fala de término de relacionamentos, a gente tem que entender que vai ter um processo que a gente chama popularmente de luto, processo de luto. O luto ele vem quando a gente perde um valor específico. E o relacionamento, querendo ou não, é uma história, é um drama contado. Perdendo esse valor, a pessoa necessariamente ela vai sofrer. Perdeu o vínculo, quebrou-se ali um vínculo afetivo. Então é muito difícil, na verdade, é impossível, eu me arrisco a dizer aqui, a pessoa terminar um relacionamento e não sofrer com isso. Tem gente que vai dizer, eu terminei, mas não sofri. É porque já estava fazendo o processo de luto antes, porque toda desvinculação afetiva vai haver necessariamente um sofrimento. Isso vem de um processo, uma pessoa não acorda de manhã de repente, diz quero separar e sai de casa, seja homem ou mulher, né? Naturalmente, se a pessoa tem uma atitude impulsiva dessa de romper um relacionamento, entre aspas, do nada, tem alguma coisa estranha. Mas o natural é que é um processo de elaboração. A pessoa vai avaliando, vai vendo como é que está tendo a relação, como é que está sendo essa dinâmica de relação, e ela vai avaliando certo projeto de vida, certos valores, então ela vai pesando isso na balança, então a partir daí ela vai decidindo se continua ou se termina. Otton, você falou de luto. Quando que esse luto pode se tornar doentio, a pessoa precisar de ajuda profissional para de repente tocar a vida, continuar a vida? Exatamente. Os especialistas vão dizer que o processo de luto ali demora cerca de 6 meses. Alguns outros especialistas vão dizer que demora 12 meses. Um processo de 1 ano para a pessoa vivenciar ali todas as fases, as datas comemorativas, Natal, Ano Novo, que, querendo ou não, essa pessoa de algum modo vivenciou com aquela que estava ali no relacionamento, Então, a pessoa entra nesse processo de luto, se passar desse período, então é bom e é necessário que a gente já comece a avaliar. Se ela tiver muita perda funcional, se ela se sentir muito triste, deixar de fazer ali as suas atividades laborais, sociais, lazer, se ela se fecha, se ela restringe a sua vida, então a gente tem um sinal de que esse processo de luto está sendo patológico. Vamos então para o outro lado, quem está convivendo com essa pessoa, seja a família, os amigos, é normal, é saudável insistir, por exemplo, para sair, para arejar a cabeça, ou a pessoa tem que dar o tempo para aquela que se separou, para aquela pessoa que passou por esse momento que muitas vezes é traumático, para não ser invasivo, né? Sim, exatamente. É importante ter um equilíbrio, O processo de luto, ele implica na retomada da vida, na restauração da vida novamente. Por quê? Foi perdida uma história. Foi perdido um projeto de vida quando o relacionamento finda. Então é isso que abala, é isso que assusta. Eu tinha uma história, eu tinha uma vida com aquela pessoa e aí eu perco aquilo. O que eu faço agora? Eu não sei, eu fico perdido. E aí a pessoa se retrai. Então é importante a pessoa ir aos poucos retomando a sua restauração na vida. Mas claro, com equilíbrio, porque senão a gente pode cair no outro ponto, que ela vai sair, ela vai se distrair como fuga para poder não elaborar o processo de luto. E o difícil também, acredito que seja isso, a pessoa acaba repetindo a mentalidade, por exemplo, ou se fechando para um próximo relacionamento, para próximos relacionamentos, e também levando aquela carga negativa para o próximo relacionamento, se fechando. Não quer mais relacionamento, ou não quer mais nada sério com ninguém. É algo que fica e precisa ser trabalhado na cabeça dessa pessoa, Exatamente. Por quê?
Porque o nosso emocional, tá entendendo? O nosso emocional como funcionando a partir da defensiva. Então a gente vai sempre estar se defendendo, o nosso emocional. Então se a gente passa por uma situação traumática, o nosso psicológico guarda aquela informação, registra aquela informação e vai querer te defender. Então, ora, se eu passei por uma situação traumática em um relacionamento, aquela informação ficou ali guardada. Na hora que ela vai começar a se relacionar, pensar em se relacionar, o psicológico meio que ativa ali o sensor aranha, né? Vai lá defender. Opa, deu ruim lá atrás, aqui vai dar ruim de novo. Então se fecha, nem vai para esse negócio porque vai ser ruim. E aí a pessoa acaba evitando ou tendo muita ansiedade para começar a se relacionar de novo e ela acaba fugindo de uma possível nova relação. São gatilhos que ficam, né? Que a pessoa às vezes pode disparar no futuro em relação à memória que ficou anteriormente. Eu já lhe pergunto, em relação a terapias, até ajuda espiritual, é importante você já ter esse acompanhamento no processo de separação e um tempinho aí depois? Sim, é muito importante porque o processo de terapia, qualquer terapia, vai ajudar nessa investigação desses valores, né, que a pessoa ali foi perdendo, que a pessoa acabou vivenciando de maneira traumática, de maneira estressante. Então é muito importante a pessoa conseguir elaborar, ela conseguir compreender aquilo que afetou, né, aquilo que abalou, aquilo que mexeu, aquilo que acabou atrapalhando, destruindo expectativas, sonhos. Então por isso é muito importante esse processo de terapia para poder ela compreender todo esse movimento emocional dela. Uma vontade de uma recaída, uma vontade de voltar, uma saudade, pode ser entendido por muita gente como um momento de fraqueza. É isso mesmo? Fraqueza, não sei, mas carência, com certeza sim, né? Porque tem isso. Terminou o relacionamento, quebrou o vínculo, né? Quebrou o vínculo afetivo. Então eu não tenho aquela vida que eu tinha antes. O que eu tenho? Vazio. Então isso gera estranheza, isso gera angústia, aí é a famosa carência. Chegou no final de semana, aquela rotina que estava acostumado, o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, eu vou fazer o quê? Zé dar recaída, ligar pro ex. Vou retornar, vou mandar um oi sumido e aí bate aquela vontade forte de retomar a rotina que tinha porque era conhecido. Então para eu sair desse vazio, para fugir dessa angústia, desse sofrimento, eu vou retomar, ainda que seja uma relação que eu não queira mais, ainda que seja uma relação ruim, eu vou lá e vou ter essa inclinação de retornar para poder retomar aquela rotina conhecida. Tem gente que faz, por exemplo, a comparação do seu relacionamento com outras pessoas. Ah, fulano separou, tá de um jeito, ou tá melhor, ou tá pior, e as pessoas às vezes se balizando aí pelo relacionamento dos outros. Isso aí também não é muito saudável não, né? Não é nada saudável, porque toda comparação, ela é no mínimo reducionista, né? A gente não tem como comparar as nossas vidas. Né? Mas isso é muito comum quando a gente percebe que ou fez uma escolha errada ou quando está numa situação que gera uma angústia, gera uma tristeza para a gente. Então aí a gente olha, aquela famosa eu vou olhar para a grama do vizinho. E aí eu olho a grama do vizinho e está mais verdinha, está mais bonitinha. E aí eu vou e me comparo. Né? Faço esse movimento de, poxa, lá está verdinho, aqui eu estou sofrendo, aqui eu estou triste, aqui eu estou na recaída. Então por isso fulano está melhor do que eu. Só para a gente finalizar, existe uma regra geral para os relacionamentos, para o processo de separação, para aquelas pessoas que já estão pensando e no pós, existe uma regra pronta? Não? Ou é discutido a dois? Como é que é esse processo? Isso, deve ser discutido aos dois, né? É uma relação, é claro que às vezes tem uma pessoa querendo terminar e a outra querendo continuar, mas quando dois não querem, dois não brigam. Né? Então é muito importante esse processo de conversa, né? de clarear, de clarificar essa comunicação para avaliar as intenções, as motivações, os sofrimentos e em cima disso a pessoa ali direcionar se quer continuar ou se quer terminar a relação. E quando dois querem terminar, não tem como continuar. Aí não tem como continuar, aí é só para a próxima que a fila anda. Maravilha, obrigado. A gente conversou aqui com o psicólogo Otton Júnior sobre relacionamento, fim de relacionamento, sobre a separação que às vezes é traumática para alguns e para outros não. Enfim, ficam as dicas aí do profissional. Muito obrigado, psicólogo Otton, pelas informações. Soares e Célia, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Olavo, obrigado ao profissional, psicólogo. E o quadro Chame o Psique, ele volta na próxima segunda-feira aqui no Bom Dia Mirante.